Curso de Gestão Cultural e Economia da Cultura, Comunidade Nossa Senhora de Fátima. Apoio: Associação Cultural Madre Teresa de Jesus, FUSP, EASH-USP, Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura. O encontro de hoje será sobre o planejamento estratégico. Por que planejar? Planejamento versus improvisação. A improvisação é muito mais confortável que o planejamento, de fato é. A improvisação é fácil, não requer método nem treinamento. A capacidade de improvisar pode ser adquirida apenas pela prática, não exige sistematização. Alimenta-se do mito do gestor prático, decidido e ativo. É rápida, bastam poucos dias ou horas para se ter um curso de ação, dispensa análise dos vários pontos de vista. A improvisação tem algumas limitações. Desperdício de tempo e recurso, tratam-se os problemas um a um, quando poderiam ser tratados de maneira estruturada e integrada. Seleção de problemas por urgência, não por relevância, o que é diferente. Deficiência no processamento dos problemas, análise parcial. Reação sobrepõe-se à prevenção. Por que planejamento é melhor que improvisação? Mediação entre presente e futuro. O efeito de nossas ações não se esgota no presente. A racionalidade de uma decisão tomada hoje depende do que ocorrer amanhã. É preciso saber ou poder predizer se a ação empreendida hoje será eficaz amanhã. É necessário prever as possibilidades futuras para decidir as ações presentes. É preciso prever quando a predição é impossível. O futuro é um espaço de possibilidades. Não é possível predizer o futuro. Existem variáveis desconhecidas e inimagináveis. É preciso prever possibilidades para que ser possível prever ações oportunas e eficazes. É preciso ter capacidade para lidar com as surpresas, com o futuro, com o indeterminado. Os acontecimentos futuros podem estar fora do espaço de possibilidades que consigo prever. É preciso prever as surpresas e estar preparado para reagir a elas. Mediação entre passado e futuro. É preciso aprender com o passado e com a prática. Aprender com os erros e pagar somente o custo inevitável por eles. Mediação entre o conhecimento e a ação. É preciso refletir antes de agir. As diferentes formas de conhecimento são a matéria-prima dessa reflexão. As diversas perspectivas de análise, o conhecimento técnico-científico é apenas uma delas. Há diferentes pontos de vista, dependendo do ator social. Se a ação não estiver fundada no cálculo, é improvisação primária. Se o cálculo não leva à ação, é desperdício de energia. As ações de uma organização ocorrem dentro de um sistema social complexo, a nossa realidade. Dependem das ações de vários atores que governam em rede, em domínios específicos. Muitas vezes, o espaço decisório de uma organização é fragmentado. Há múltiplos espaços ocupados por diferentes atores. É necessária uma ação central que busque a coerência global em face das ações parciais dos atores. Qual é a finalidade de um planejamento estratégico nas organizações sem fins lucrativos? É a sustentabilidade financeira, em primeiro lugar, a sustentabilidade política, a legitimação da entidade, articulação de parcerias, definição de ações, promoção de transformações sociais. Agora, como fazer o planejamento estratégico nas organizações sem fim lucrativo? A escolha do método. Não existe um método único, depende de tipo de atividade desempenhada, fontes de financiamento, estruturas de direção e governança, cultura organizacional, recursos disponíveis e tempo disponível. Decisões de escolha do método. A coordenação do processo, horizonte temporal do planejamento são fatores importantes para se levar em conta. O método. Método desenvolvido especificamente para a organização ou pacote, duração do processo, momentos e tarefas de planejamento, consultoria ou equipe interna. Essas são algumas variáveis que devemos pensar para escolher o método. São possibilidades.
Instâncias de planejamento. Quem participa das discussões? Quando você for enfrentar o seu projeto, quando for encarar de frente, para executar o planejamento, você vai pensar quem participa das discussões, quem elabora os documentos, quem opina, quem aprova o planejamento, quem subsidia, quem monitora o planejamento, a quem prestar contas. Esses são exemplos de algumas variáveis importantes na hora de decisão do método a se utilizar no planejamento. Em um encontro mais para frente, vamos exemplificar o planejamento estratégico participativo, que é um método que aqui no curso de Economia da Cultura e Gestão Cultural nós defendemos. Bom, enfim, a obtenção de informações de base. Como para o seu planejamento é necessário coletar algumas informações, para isso é necessário estudos preliminares, avaliação de implementação de planos passados, ou seja, o que já foi feito, avaliação institucional da organização. Alguns obstáculos para o sucesso do planejamento estratégico podem ser métodos de planejamento superficiais, burocráticos ou superdetalhistas, ou seja, o método deve condizer com a realidade a qual se está trabalhando. Não adianta fazer um método super detalhado ou um método muito superficial. Tem que encontrar um meio termo que se adapte à realidade encontrada. Outra possibilidade, que é uma variável que você deve levar em conta, são as falhas na coordenação do processo de planejamento. Porque o planejamento exige um processo determinado para o seu planejamento. Planejamento sem realismo, planos inexequíveis. Ou seja, quando formos pensar um plano para o projeto, é necessário se conter à realidade. Apesar de existir milhares de possibilidades, algumas são fora da nossa realidade, no nosso escopo. Desconsiderações das características da organização. Falta de recursos para a implementação. Ou seja, como observamos no encontro, o orçamento é uma coisa que determina o sucesso para o planejamento e execução do projeto. Gestores pressionados pela urgência, o tempo, o cronograma real, um tempo previsto de acordo com a realidade do seu projeto. Despreparo dos gestores e demais recursos humanos. Falhas no monitoramento e avaliação.